No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa nécessaire boca de lobo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Julie Betio, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda nécessaire boca de lobo. Por que ela tem esse nome? Porque ela tem uma armação interna que proporciona a abertura total da nécessaire. Olha só, a gente fica com uma visão, uma amplitude super boa. Olha só se ela não é linda, é um charme. Inclusive ela pode servir de decoração em cima da bancada do banheiro. A gente guarda os nossos pertences, é só fechar e tá tudo certo. Olha só se ela não é lindíssima. Mas antes de mais nada, eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações. Não esquece de deixar um like ao final desse vídeo para que esse conteúdo possa ser compartilhado com mais pessoas que gostam de costura criativa. Eu também quero te convidar para você dar uma olhadinha no meu Instagram, @juliebetio. Lá eu divido com vocês várias dicas sobre costura criativa. Toda a lista de materiais e o molde para a confecção dessa nécessaire vão estar aqui na descrição do vídeo. Todo o material que eu utilizei na aula de hoje é da Belo Pano. A Belo Pano é uma loja de tecidos, ferramentas, tudo para patchwork e costura criativa. Então vale a pena dar uma conferida no site deles. É www.belopano.com.br. Eles têm uma infinidade de materiais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Além de várias estampas exclusivas em tecidos lindíssimas, vale a pena conferir. Mas agora chega de conversa e vamos para o que interessa. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Então vamos começar com a parte de medidas de corte e moldes, tá? Para nécessaire boca de lobo, tá? A gente vai precisar aqui, eu trabalhei com 3 tecidos, 3 estampas diferentes. Fica a critério de cada uma, mas eu utilizei o floral para a parte externa, o liso para o forro e peguei um xadrez para fazer o detalhe do vivo, tá? Vou começar falando primeiramente do molde, tá? Da nécessaire. Esse aqui é o molde da parte da frente e costas da nécessaire, tá? Ele tá na descrição aqui do vídeo, tá? Em anexo, pode imprimir em tamanho em impressora normal, folha A4 mesmo. E eu já fiz a marcação do vivo, para onde a gente vai começar e onde a gente vai terminar a costura do nosso vivo. Também tem no molde. O vivo é opcional, coloca quem quer. Como eu acho que dá um charme todo especial na peça, eu vou colocar nessa nossa aula de hoje. E também eu já aproveitei e coloquei o molde do bolso interno, tá? Que eu fiz, que eu também vou colocar nessa nossa peça de hoje, mas que vocês também podem optar por colocar ou não. Também ambos estão na descrição do vídeo. Agora então a gente vai começar falando sobre a parte externa da nossa peça, tá? Eu cortei um pedaço de tecido retangular na medida de 59 por 20 centímetros de altura no tecido principal, que é o tecido externo, que eu vou utilizar para fazer toda a minha nécessaire. Já matelacei com manta. Eu também coloquei uma entretela junto para dar aquela estruturada maior. Como a nécessaire vai essa parte que é a estrutura dos ferrinhos internos, tá? A boca de lobo, eu gosto de uma peça mais estruturada. Então, trabalhei com manta e entretela e matelacei essa parte externa. Depois, cortei mais uma vez no tecido do forro, tá? O corpo, frente e costas, peguei o molde que tá aqui na descrição do vídeo, fiz a mesma coisa. Cortei 2 pedaços, tá? Do tecido principal, com manta, entretela e matelacei. Depois cortei 2 vezes no tecido do forro também. O bolso, que o molde tá aqui, também eu já cortei ele é inteiro, tá? Observem no molde que tem dobra de tecido, tá? Pra gente já fazer a parte do bolso cortar inteiro.
Depois eu cortei mais ou menos em torno de 1,20 m de tecido enviesado no xadrez, que eu optei para fazer o vivo, tá? Pra gente forrar o espaguete que tá aqui. Para quem não tiver esse espaguete de plástico, vocês podem utilizar aquele cordão de algodão, para quem quiser, um cordão mais fininho ou até mais grosso, fica super bonito. Pode cortar, cortei a tira de 3 centímetros por 1,20 m, tá? Depois a gente precisa de 50 centímetros de zíper, 2 cursores, tá? Pra gente poder abrir em ambos os lados, e também um acabamento para o zíper. Para quem não tiver o acabamento de metal ou não quiser colocar os acabamentos aqui, pode fazer um quadradinho de tecido, tá? Para dar acabamento nas duas pontas do zíper. E depois essa armação aqui também, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a medida da armação para vocês, mas eu já vou medir aqui, ó. Ela tem uma medida de 18 centímetros, tá? Por 7 centímetros. Então, é 7, 18 e 7, tá? Esse molde dá para este tamanho de armação boca de lobo, tá certo? Então, agora a gente vai começar a montagem da nossa necessaire boca de lobo. Então, eu vou iniciar encapando o meu vivo, tá? Peguei aquela medida de 1,10 m de vivo, dividi ao meio, tá? A tira de tecido que eu cortei no tecido enviesado também para encapar o vivo, também dividi ao meio, tá? Lembrando que a medida exata é de 1,10 m, tá? 55 para cada lado, porém cortem sempre um pouquinho maior. Eu sempre indico cortar um pouquinho maior, 10, 15 centímetros a mais, para não faltar. Melhor que sobre do que falte vivo. Então, vou pegar uma faixa e vamos encapar. Já troquei também o meu calcador aqui pro calcador de vivo, tá? Que vai me auxiliar. A gente coloca o vivo ali, ó, dentro e inicia a costura. Então, agora eu já forrei, ó, o meu cordão do vivo, tá pronto. Peguei as minhas duas partes, tá? Tanto frente e costas da necessaire, da parte externa. Vou pegar o meu molde, vocês lembram que lá no molde tem o limite do vivo, que é onde a gente vai iniciar e onde a gente vai terminar a costura, tá? Do vivo. Então, já marquei conforme o molde aqui na minha necessaire, onde eu inicio e onde eu finalizo, tá? Vou pegar uma parte, um pedaço do meu cordão de vivo aqui, já vou posicionar a partir dali, ó, tá? Deixando essa pontinha, ó, tá vendo que uma pontinha sobra sem o cordão, então a gente deixa essa pontinha pra dentro ali pra iniciar a costura. Eu vou colocar um alfinete aqui e vou começar a costurar. Pronto, já costurei então a parte do vivo nas duas partes, frente e costa da minha necessaire. Agora eu peguei aquele pedaço que vai ser a lateral e o fundo de 20 por 59 centímetros. A gente vai fazer o quê? Marcar o centro, tá? Na parte de 20 centímetros do fundo, certo? Vou dobrar o meio, ó. Eu já fiz os piquezinhos ali, já marquei o centro. Vou pegar uma lateral, tá? E vou fazer a mesma coisa, ó. Dobra ao meio e faz a marcação também
em ambas as partes, certo? Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos alfinetar, tá? Iniciando pelo pique de baixo, ó, da nossa nécessaire, tá? Com uma das partes aqui, onde a gente marcou na parte do fundo, tá? Vou colocar alguns grampos para me auxiliar na hora de ir para a máquina e vou fazer o fechamento, tá? Da peça com a costura. Ó, fica exatamente assim, ó. Aqui tem que fechar, tá? A parte superior aqui tem que fechar. E aí agora, ainda com o meu calcador de vivo, eu começo a costura. Eu vou começar de uma parte aqui do centro, que é a marcação onde eu iniciei, tá? Vou fazer um lado e depois vou fechar o outro, tá? A partir sempre do centro. Feito a costura de um lado, é sempre bom a gente revisar se ficou bem certinho, tá? A parte do vivo, se a gente não costurou nenhuma beiradinha, ó, se ele ficou bem colocado. Se estiver tudo certo, a gente parte para outra lateral, tá? Então, aqui uma colocada. O procedimento é o mesmo, tá? A partir da marcação do centro que a gente fez, eu venho com a marcação do centro que eu já fiz aqui na minha lateral e vou alfinetar também direito com direito e fazer a colocação. Eu vou fazer isso e depois eu mostro para vocês como ficou. Pronto, então eu já fiz a costura da parte externa da nossa nécessaire, tá? Frente, costas, laterais e fundo já estão colocados aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou marcar o centro, tá? Das minhas laterais, tá? De que forma? Vou juntar aqueles piques que a gente havia feito anteriormente aqui no centro, tá? Costura com costura, faço a marcação, tá? De ambos os lados. Feita a marcação, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou medir 0,5 centímetros a partir da minha marcação para cada lado, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, que totaliza 1 centímetro, ó. Vocês podem ver que eu fiz a marcação ali, marquei de caneta, tá? Por quê? A gente vai fazer a colocação do zíper agora. Isso eu faço em ambos os lados, tá? Da minha nécessaire, tá? Nas duas laterais. Marco o meio do zíper e destaquei ele, ó, dividi ele em duas partes, tá? Porque a gente vai pegar a marcação do centro, tá? Com a marcação do centro da frente, das costas aqui, ou das costas, enfim, da minha nécessaire, e vou alfinetar aqui na parte superior, tá? De que forma? Da forma que fique, deixa eu colocar um alfinete aqui, ó, que quando a gente chegue nessa marcação da lateral, ela vai vir até essa marcação aqui, tá? Do que eu havia feito de 1 centímetro, de 0,5 centímetros para cada lado, tá? O zíper não se encontra aqui na costura, tá? Vai ficar 1 centímetro de margem aqui para depois a gente colocar o cursor, tá? E passar o ferrinho também, que é da armação da boca de lobo. Então, ó, vou até minha marcação, ponho um alfinete, eu vou costurar até ali, tá? O zíper. Então, já vou colocar um alfinete para marcar aqui. Vou alfinetar todo o meu zíper aqui e depois vou para a máquina costurar. Então, de uma ponta até a outra ponta da minha lateral aqui, ó, da outra lateral, tá? Da mesma forma, até a marcação essa marcação que a gente fez agora aqui no centro da lateral, tá? Prontinho, coloquei uns grampos para me auxiliar. Lembrando, é direito do meu zíper com o direito da nécessaire, tá? Coloquei aqui, eu vou
coloquei já meu calcador de zíper e eu vou fazer uma costurinha de segurança, somente para prender o zíper aqui, para depois na hora que a gente vestir o forro, tá? Aí sim a gente vai fazer aquela costura mais rente aos dentinhos do zíper, tá? Então, eu vou fazer uma costura de segurança bem na bordinha aqui, só para depois eu poder tirar os grampos e a gente montar o forro e fechar a necessaire, tá? Vou iniciar aqui das laterais, aonde a gente havia feito a marcação. Pronto, costura feita agora da parte do zíper, da parte externa. Agora a gente vai fazer a montagem do forro. Então agora a gente vai começar a montagem do forro, tá? Eu peguei o bolso que a gente cortou conforme o molde, tá? Ó, dobrado inteiro assim. Já peguei ele e vou passar um pesponto. Virei ele do lado direito, tá? Ele tá do lado direito. Vou passar um pespontinho aqui na parte superior, só para dar um acabamento. Depois vou pegar uma das minhas partes internas das laterais e vou costurar esse bolso, tá? Nessa parte, tá? A gente vai fazer uma costurinha de segurança aqui todo ao redor para prender numa lateral. Pronto, feito essa parte, agora a gente vai pegar e fazer as mesmas marcações, tá? A montagem do forro é exatamente da mesma forma que a montagem da parte externa, porém aqui a gente não vai ter vivo, né? Lógico, então eu vou fazer o quê? Vou marcar o centro do meu fundo e lateral, tá? Marco aqui e aqui, faço os piques, depois vou marcar também as duas laterais aqui e aqui também, tá? Frente e costa, aliás, a gente marca o centro também, alfineta e faz a colocação, faz a costura de ambas as partes, tá? Tanto de um lado quanto do outro, da mesma forma como a gente fez com a parte externa da necessaire. Pronto, ó, já finalizei a parte do forro, certo? Agora o que a gente vai fazer? Vou vestir, pegar minha parte externa, tá? E eu vou vestir direito do meu forro com o direito externo da necessaire, tá? Vou colocar, juntar aqueles piques que a gente já fez aqui, tá? Que já temos as marcações, juntar bem as costuras, vou colocar grampos aqui em cima para me auxiliar na hora de costurar. E aí agora sim, eu vou colocar o meu calcador de zíper, tá? E vou fazer uma costura bem rente, tá? Eu vou mostrar assim para vocês, bem rente aos dentinhos do zíper aqui, tá? Para dar um acabamento bem bonito para o nosso zíper. Lembrando que essa parte aqui do zíper fica lá para dentro, tá? Gente, inclusive se vocês quiserem colocar um alfinetinho aqui para não subir, para não ter perigo de a gente acabar costurando as pontas desse zíper, tá? Então podem prender bem lá para baixo, ele não é costurado aqui, tá? Ele fica interno, a gente costura, vai fechar toda a boca da nossa necessaire, toda ela, porém nós vamos deixar uma pequena abertura em um dos lados que a gente fez a marcação, tá? Nós temos que deixar aberto para depois a gente introduzir a armação, tá? Da boca de lobo. Então aqui, ó, eu vou selecionar esse lado aqui, vou começar alfinetando por aqui, eu vou começar deste lado aqui, vai ficar aquele 1 centímetro que a gente havia marcado, apenas de um lado das laterais, tá? O outro a gente pode fechar todo ele, apenas um lado pra gente introduzir
a armação. Então, eu vou colocar os grampos e vou costurar. Pronto, ó, já coloquei o meu forro. Vou deixar deste lado aqui aberto, então eu vou iniciar a costura por aqui. Vou iniciar por essa parte e vou finalizar por aqui, deixando aquele 1 centímetro de margem pra gente introduzir a boca de lobo, tá? A armação da boca de lobo. Então, tá aqui alfinetado, vou começar a costura. Já troquei também o meu calcador aqui para o calcador de zíper, que isso é bem importante. Agora a gente precisa fazer aquela costurinha ficar bem próxima do zíper. Vou tirar todos os alfinetes aqui e vou fazer uma aberturinha aqui na parte superior, tá? Da parte do meu forro aqui interna, vou abrir para mim poder desvirar a necessaire e conferir como ficou a colocação toda do zíper na parte superior. Desviramos então a nossa necessaire, ela ficou assim, tá? O que a gente vai fazer agora? Primeiro de tudo, revisar se o zíper ficou bem colocado, tá? Se tiver tudo certo, a gente já pode ir ao ferro, passar e fechar essa abertura que a gente deixou interna para desvirar a necessaire, tá? Fechar essa parte do forro. Depois, o que nós vamos fazer? Ó, eu já vou fazer... Lembra que a gente deixou uma abertura aqui, tá? Sem costurar, ó. Tá? Essa parte aqui a gente não costurou nem na hora de fechar ela com o zíper. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar 3 centímetros, tá? Aqui, bem do centro, marca 1,5 para cada lado, tá? Faço mais uma marcação, porque a gente vai rebater a costura superior agora da necessaire. Eu vou até colocar uns grampos. Para quem preferir, pode ir pro ferro passar também, que ajuda na hora de assentar o tecido aqui, a manta, tá? Eu vou colocar uns grampos e a gente vai rebater uma costura, tá? Bem próximo do zíper, tá? Um pezinho do pé de zíper mesmo, com o pé de zíper faz um pezinho de máquina e só nós não vamos costurar nesta parte da marcação, tá? A gente vai iniciar por um lado e finalizar aonde tem a outra marcação. Esses 3 centímetros vão ficar abertos, porque depois a gente vai passar a armação da boca de lobo por aqui. Então, eu vou colocar os grampos agora, vou fazer fechar o forro e fazer esse pesponto na parte superior. Feitas essas costuras, então, fechamos o forro e já fizemos o pesponto aqui na parte superior da necessaire. Ó, vou mostrar pra vocês como ficou aquela parte que a gente não costura, ó. Então, fica aqueles 3 centímetros sem costurar, tá? O que a gente vai fazer agora? Ó, vou dobrar minha necessaire e vou marcar a partir, tá, da borda do tecido aqui, 2 centímetros para baixo, tá? Como vocês podem ver, eu já marquei aqui todo ao redor e a gente vai passar uma costura, tá? Fechar toda essa parte aqui, porque a nossa armação da boca de lobo, ela vai ficar entre essas duas costuras, do pesponto que a gente já fez e essa costura que nós vamos passar aqui. Só diferente da outra costura, a gente não vai deixar nenhum lugar sem costurar. Nós vamos costurar, fechar toda ela ao redor, tá? Marca os 2 centímetros e agora vamos costurar.
bonitinho, ó, fizemos essa costura em cima da marcação dos 2 centímetros, tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha armação, tá? Boca de lobo aqui. Já vou introduzir por aquela parte que a gente deixou sem a costura, abertinha ali. Vou passar uma armação para cada lado, tá? Uma vem pro lado direito, outra pro lado esquerdo, tá? Só a gente precisa ter um pouco de cuidado aqui nessa hora pra gente não rasgar o tecido. Então tem que ir com bastante cuidado introduzindo a nossa armação. Pronto, já introduzimos a armação então na nécessaire, tá? Lembram que a gente deixou uma abertura aqui para poder passar essa armação, agora a gente precisa fechar. Nós podemos fechar de duas formas, tanto com pontinhos à mão, tá? Pode ser pontinhos invisíveis, ou também fechar a máquina. Eu vou fechar na máquina para ser mais rápido, tá? Depois o que a gente vai fazer? Vou passar o cursor, tá? No nosso zíper, os 2 cursores, aliás, um de cada lado, e depois que ela tiver fechadinha já, a gente ajeita bem, assenta bem a armação dentro dela, tá? Aí coloca as ponteiras do zíper. Então eu vou fazer isso agora, vou fechar essa abertura aqui, passar o cursor e colocar o acabamento do zíper. Para quem preferir fazer em tecido, depois que passar o cursor, pode dar o acabamento em tecido em ambas as pontas do zíper. Já finalizamos a nossa nécessaire boca de lobo, então hoje vocês aprenderam como fazer uma peça dessas com uma ferramenta diferente, que é essa armação de boca de lobo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esquece de deixar um like, deixar um comentário também. E eu vejo vocês então no meu próximo vídeo. Até mais!